queria começar fazendo uma pergunta para você e realmente, assim como eu, confessando, quem é que tem dificuldade em manter uma constância na oração? Sabe, você prepara aquele ambiente, você começa e de repente te dá sono. Ou de repente você começa a ter preguiça. Ou talvez você como eu, que é pai de crianças, né? Eu tenho o Abel de 6 anos, o Micael de 1 ano e 7 meses. Então de repente eu acordo mais cedo, vou lá no meu lugar, preparo aquele louvor, aquela música. Eu fecho os olhos, quando a atmosfera está tomando conta, eu ouço lá no fundo: papai? Aí eu falo: ô, benção, acordou mais cedo. Então é normal a gente ter esses desafios para manter uma constância na oração. Mas hoje eu queria dizer para você que não lê, ou que lê, mas que ainda não consegue ter uma constância na leitura, a fazer literalmente um reset da sua mentalidade e começar hoje a ter os resultados da sua vida de leitura e palavra de Deus. Sabe, preste atenção, porque muito do que eu vou falar aqui talvez aconteça com você. E eu quero ajudar você com passos práticos a realmente colher bons resultados dessa sua vida. Amém? Então, mediante isso, o título da nossa mensagem é Diferença Radical. Eu vou falar 3 tópicos que me ajudam muito nessa minha jornada. Então, são 3 tópicos e passos práticos que vai te ajudar também. Então, se você estiver anotando, anote isso para depois você ver mais tarde e colocar em prática na sua vida. Então, o primeiro tópico é: saia da inércia. Isso mesmo, e você que agora tem mais de 30 anos vai viver um momento nostálgico, que eu vou dar agora uma de professor Tibúrcio. Eu quero ser bem didático agora, então eu vou chegar aqui e vou falar: olá, classe. Amém? Então eu vou dizer para você o que o dicionário diz. Confere, eu sei, vocês assistiram. Então o dicionário, ele diz algo assim sobre a inércia. A inércia é um princípio da física, também conhecido como a primeira lei de Newton. É a capacidade de resistir à mudança de cada movimento. A lei da inércia diz que se um corpo está se movendo em uma direção, a tendência é manter-se naquela trajetória com a mesma velocidade. Um grande conhecido filósofo da Grécia Antiga, chamado Aristóteles, ele acreditava que nós nos tornamos aquilo que fazemos repetidamente. O que ele está querendo dizer? Que toda a construção que nós fazemos na nossa vida é uma sequência de ações que fazemos várias vezes para que a gente chegue num resultado que a gente quer. Mas antes de Aristóteles falar sobre isso, Josué nos ensinou algo bem mais poderoso e bem mais profundo sobre constância. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou o aplicativo do seu celular, ou acompanhasse aqui comigo no LED, o que está escrito em Josué, no capítulo 1, no verso 8, que diz assim, ó: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo aquilo que nele está escrito. E você percebe que o interessante aqui, que Josué ele não fala assim, ó, leia esporadicamente o que está escrito nesse livro. Ele também não fala assim, ó, leia quando você tiver vontade. Não, na verdade ele está ensinando algo sobre constância. Ele está falando: se você quer cumprir fielmente aquilo que está escrito na palavra de Deus, medite nela de dia e de noite. Sabe, eu descobri que muitos anos da minha vida, eu fui o meu maior sabotador dos meus bons resultados. Por quê? Eu acreditava que se eu fizesse as coisas apenas quando eu tivesse vontade, eu alcançaria resultados positivos. Então eu sempre tinha uma desculpa pronta, tipo, amanhã eu faço, deixa para depois, eu não quero. Foi aí que eu descobri que a loucura é querer resultados diferentes, fazendo tudo igual. Sabe, eu tive contato com a palavra de Deus desde muito cedo. Eu tenho lembranças de quando minha mãe me levava na igreja, e aí tinha lá as tias, as professoras do Ministério Infantil, e elas davam os versículos para a gente ler, decorar e levar para casa. E aqui eu quero fazer um ponto importante, né? Nós estamos numa igreja, diante de uma igreja que investe muito na vida das crianças. Eu sou suspeito para falar, né? Porque toda a minha equipe, todos os meus voluntários são engajados a se cumprir a nossa missão aqui na nossa casa Ocean, que é levar um evangelho de qualidade, de maneira leve, de maneira lúdica, mas que tenha total transformação na vida do filho de vocês. Mas nada vai adiantar nós termos uma igreja que investe, que gasta tempo, que tem líderes que se dedicam, se você não criar a rotina de trazer os seus filhos para cá. Sabe, nós estamos muito preocupados. Semanas passadas nós tivemos um treinamento incrível aqui com um psicólogo sobre inclusão de crianças. Então essa é a igreja que você está diante, uma igreja que investe nos seus filhos, porque nós cremos que hoje a Oxygen Church ela porque nós investimos em todas as faixas etárias das idades. Amém? Então faça um favor para mim, crie a rotina de trazer o seu filho aqui. Nós estamos preparados para dar para ele o primeiro contato com a palavra de Deus. Sabe, eu vejo eu vejo a paixão dos nossos pastores aqui, falando sobre os seus relacionamentos com o Espírito Santo, e isso mexe demais comigo. Como eu disse, desde muito cedo eu tive contato com a palavra de Deus.
Aí eu fui para minha adolescência, isso é fácil lembrar, porque não faz tanto tempo assim que eu saí da minha adolescência. Talvez a Barbie esteja confundindo você um pouco, mas depois eu tiro, você vai ver que eu sou novo ainda. E o que acontece? Na minha adolescência eu tinha um objetivo, que era ser jogador de futebol. Isso aí, pronto, agora a profecia se cumpriu. O pessoal que joga bola comigo, que fala achando que eu estava contando história, pronto, a profecia se cumpriu aí, ó. Eu jogando bola, já fui um bom jogador, hoje não sou mais. Mas por que eu estou falando isso? Porque naquele tempo, a gente passava muito tempo longe da família naquela época. E aí a gente disputava campeonatos. E o mais engraçado é que naquela época o celular não era tão popular. Então, para a gente matar o tempo, para a gente passar o tempo ali nos hotéis, nós conversávamos, trocávamos ideia. E cara, é engraçado que eu parecia que eu tinha um imã para conversar com um jovem que tinha problema. O pessoal chegava em mim e falava, Átila, eu estou com muito problema em casa, com a minha namorada, com os meus pais. Mas era legal, porque era uma oportunidade que eu tinha desde cedo, com Deus me dizendo assim, ó, se prepare, se estruture na minha palavra, porque eu tenho algo grande para fazer na sua vida. Então eu utilizava essa oportunidade para falar de Jesus para ele. Então eu tinha um mecanismo que era fantástico, eu creio que muitos de vocês tiveram também, que era tipo uma Bíblia Google. Como que era essa Bíblia Google? Ela é uma Bíblia normal, mas no final dela, ela tinha um cabeçalho, que conforme o assunto que você queria falar, ela te indicava os versículos. Então era mais ou menos assim, ó, o jovem chegava em mim e falava, Átila, eu estou com falta de fé. Eu ia lá na minha Bíblia Google e procurava falta de fé, e aí tinha uns versículos e eu lia para ele. Aí o outro chegava assim e falava, Átila, eu não acredito mais em Deus, eu não quero ir na igreja. Eu falava, vem cá, desviado, que eu vou te mostrar no Google. Aí pegava o Google aqui e mostrava para ele. E isso era bom porque teve muitos jovens daquela época que foram os primeiros contatos que tiveram com a palavra de Jesus. E aquilo, mesmo eu não tendo ainda uma maturidade criada em Jesus, gerou ótimos frutos. Sabe, eu ainda tenho contato com alguns deles, como eles moravam em várias partes do país, né, a gente ainda conversa por WhatsApp, algumas coisas. E para vocês verificarem como que é isso, eu queria que você assistisse esse vídeo comigo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Cruz e é um prazer enorme falar com vocês aí. Eu sou amigo e irmão desse cara que está ministrando a palavra de Deus para vocês, o Átila. Tive um prazer enorme de conhecer ele desde pequenininho, né? A gente tinha um sonho comum, ser jogador de futebol, né? E a gente teve a oportunidade de jogar junto em alguns clubes. E assim, quando você sai cedo de casa para jogar futebol, você fica longe da sua família, dos seus irmãos. E o Átila era minha família. E o melhor, ele me aproximava de Jesus. O Átila sempre pregou o evangelho para mim. Eu nunca vi um jovem tão sedento pela palavra de Deus, ele carregava a Bíblia dele para cima e para baixo. Então assim, eu tenho só a agradecer a esse cara que está aí, o quanto que ele ministrou na minha vida, quantas palavras de Jesus que ele trouxe para o meu coração. Hoje eu tenho um ministério, eu tenho minha família, sou muito feliz e sou grato a Deus por ter vivido um tempo precioso com meu irmão. Então assim, ouça o que ele está dizendo, você vai chegar mais perto de Jesus. Muito bom, muito bom. E Deus preparou tanto, com muito carinho, porque eu e o Guilherme faz tempo que nós não temos contato, e esses dias ele me chamou no WhatsApp, descobriu o meu número com um amigo comum, e eu falei, cara, eu preciso estar montando uma pregação, e eu queria muito que você falasse disso para mim. E é legal por quê? Por isso que você deve imediatamente criar esse hábito de se relacionar com a palavra de Deus, deixar que ela leia você e te mostre o caminho que você deve seguir. Sabe, o nosso pastor sempre fala aqui que para você sair da inércia, você não precisa simplesmente pegar a Bíblia e ler ela em um dia todo, não. Você começa, 1 ou 2 versículos, começa tirando um tempo do seu dia, sabe por quê? Porque o seu único caminho para o sucesso é por meio de uma rotina de disciplina, que muitas vezes não são atraentes, não são empolgantes, mas ao longo do prazo vão te levar ao resultado desejado. Então, quando você sai da inércia, você começa a ter esse relacionamento com a palavra de Deus, você já começa a se preparar. E aí a gente vai ao nosso segundo tópico da mensagem, que é, esteja pronto. A palavra de Deus que nos norteia e nos dá direção, nos ensina sobre os próximos passos. E eu vejo muita gente esperando o sobrenatural de Deus, sem estar preparado para ele. Olha o que diz lá em Salmos 1, do 1 ao 2, diz assim, ó, como é feliz o que não segue o caminho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está nesta lei, e nela medita de dia, de noite. Sabe, eu quero dar um exemplo para você como um agricultor, que chega na época dele preparar a terra, de colocar a semente na terra, ele simplesmente bate o pé e fala, não estou com vontade, não quero, vou deixar para amanhã. E aí ele não prepara a terra, não lança semente na terra, e aí vai chegando o próximo tempo da colheita, ele vem bravo com Jesus, falando, Senhor, cadê a chuva? Senhor, mande a chuva. Deixa eu perguntar, vai adiantar alguma coisa Deus mandar a chuva para ele? Não, é a mesma coisa na nossa vida.
de nós, muitos cristãos. Nós pedimos o favor de Deus, queremos ter sabedoria, entendimento, ver o sobrenatural de Deus, mas nós não investimos tempo ganhando maturidade, ou seja, meditando e lendo a palavra de Deus. Sabe, eu quero te dar 3 dicas práticas, e na terceira vocês vão me ajudar a responder. Estão preparados? Vamos lá, a primeira é assim, ó. Você quer ser feliz em seus relacionamentos? Leia a Bíblia. Quer ser alguém de princípios inegociáveis? Leia a Bíblia. A terceira, vocês vão me ajudar. Você quer literalmente conhecer o coração de Deus? Vocês são incríveis, eu queria aplaudir vocês, olha, é muito fácil pregar aqui para vocês, é muito fácil. Sabe, nós estamos vivendo um tempo incrível aqui na nossa casa Oxen. Deus tem feito coisas sobrenaturais e Ele vai fazer muito mais. Então, meu recado para você é: esteja pronto. Medite na palavra de Deus, invista tempo, porque o favor de Deus está vindo sobre a sua vida. Esse é o momento que eu queria profetizar na sua vida. Você que tem seu negócio, você que é seu empresário, eu queria profetizar que Deus mande mais clientes para você. Para você que está procurando aquele emprego, deixa eu te falar, Deus vai abrir a porta do emprego que você deseja. Para os jovens da nossa casa, deixa eu te falar, Deus vai usar o seu vigor para estremecer essa cidade. Para você que está orando por saúde, por cura, por restauração de casamento, ei, deixa eu te falar, Deus está vindo com o favor dele sobre você. Mas o meu recado é: esteja pronto para receber. Olha que interessante, muitos de nós somos como aquela pessoa que está num relacionamento, mas ela é insegura, e aí ela vive pedindo prova para o seu cônjuge. É tipo assim, ó: você me ama, então prova! Você me ama, então prova! Sabe, tem muitos cristãos que é assim com Deus. Ele fica: o Senhor não me ama mais. O Senhor não me ama mais. Olha que interessante que diz lá em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando o apóstolo Paulo fala isso para os romanos, ele não está dizendo no verbo passado, tipo, Deus provou o seu amor. Ele também não está dizendo de algo que vai acontecer, Deus provará o seu amor. Não, ele está dizendo, Deus, Ele prova todos os dias o seu amor, em que Cristo morreu por nós, nós sendo ainda pecadores. A prova do amor de Deus, ela acontece todos os dias em nossas vidas. E em todas as áreas da sua vida, o fato da situação te encontrar preparado, muda a sua realidade. Em Lucas 5, no verso 1 ao 7, diz assim, ó: certo dia Jesus estava na praia da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Se atente nisso aqui, lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando, ou seja, pela sua palavra, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes, pescaram tanto peixe que as redes quase estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam do lado do barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. E eu quero analisar essa passagem com você. Quem que estavam naqueles barcos pescando não eram aventureiros, não eram pessoas amadores, eram pescadores profissionais que dependiam da pesca para o seu sustento, para pagar as suas contas. Ou seja, eles não eram qualquer um que estava ali. E a Bíblia fala que quando Jesus se aproxima dele, o que eles estavam fazendo? Eles estavam falando mal do governo. Não, eles estavam reclamando, falando que a culpa era do fulano, do ciclano. Não, a Bíblia fala que quando Jesus chegou até eles estavam lavando as redes. E eu fui pesquisar para saber para que os pescadores faziam isso, né? E os pescadores, eles lavam as suas redes, ou seja, eles tiram os resíduos das últimas pescarias, os lodos, as lamas, eles colocam as redes para secar. Por quê? Eles estão preparando para a próxima pescaria. Eles não sabem quando o favor de Deus vai vir. Porém, eles estão preparados. Eles estão fazendo aquilo que cabe a eles. Eu vejo muitas pessoas que é assim, ó: olha, daqui a 6 meses eu vou começar a ler a Bíblia. Olha, daqui a 1 ano eu vou ter tempo, e aí eu vou preparar o meu devocional, e eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. Deixa eu falar um negócio para você. Deus, Ele não precisa do calendário seu para saber quando Ele deve agir na sua vida. O que Deus precisa é de um coração disposto e preparado para obedecê-lo. Sim, eu sempre quis fazer isso. Perdão, sempre quis fazer isso.
Então a minha pergunta para você é, você está se preparando? Alinhe os seus propósitos com Deus, fixe os seus objetivos nele. Então você ativa seu corpo, você muda seus hábitos, aí o favor de Deus te encontra preparado. O mais legal disso tudo é que a passagem diz que quando eles puxaram as redes, eram tantos peixes que precisaram compartilhar com as outras pessoas. Nós cremos aqui na nossa casa, a Oxygen, que o nosso Deus é o Deus do mais que suficiente. E eu creio que quando o favor dele vem até você, é impossível você segurar sozinho ao ponto de você compartilhar com as outras pessoas aquilo que Deus está fazendo. Então, quando você entende que a sua essência está em se conectar com Deus, com a palavra dele, ele vai te usar como canal de bênção para impactar a vida de outras pessoas. Sabe, o Jesus que eu conheço, Jesus ele não faz o melhor de qualquer jeito, ele faz o melhor do melhor jeito. Eu não consigo visualizar Jesus realizando seus milagres na correria, eu não consigo imaginar, mas eu queria fazer um treinamento com vocês para que vocês mentalizassem isso. Imagina Jesus andando pelas ruas de Jericó, fazendo tudo que ele estava fazendo, e aí de repente um cego chamado Bartimeu vê Jesus e tem a esperança que Jesus pode curá-lo. Então ele começa, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E começa a criar aquele alvoroço, as pessoas tentam fazer o cego ficar quieto, não conseguem, então ele consegue chamar a atenção de Jesus. E as pessoas falam assim, Jesus está te chamando, então vai lá. E aí o cego vai, Jesus se aproxima do cego, e ele fala assim, meu filho, vamos logo, o que você quer, que eu estou corrido, tem um monte de coisa acontecendo, cara, tem uma galera querendo me pegar, que é barra pesada, então vamos, desenrola o manto que eu preciso andar. Aí o cego todo esperançoso fala, Senhor, eu quero enxergar. Jesus fala, bora meu filho, abre o olho aí que eu estou indo. E aí Jesus vai na correria, aí todo mundo naquela esperança, o cego assim, meu Deus, agora é hora, agora é hora. E de repente ele abre o olho e taca olho. Jesus não fez o melhor para ele? Ele era cego dos dois olhos, agora ele enxerga de um olho. Vamos ver o que está escrito lá em Marcos 10, 51. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vá, a tua fé te salvou. E logo ficou caolho. Não. E logo viu e seguiu a Jesus. O mesmo Jesus está fazendo aqui é o que vai fazer na sua vida, porque Jesus não vai fazer na sua vida o melhor de qualquer jeito, ele vai fazer o melhor do melhor jeito. É esse o Jesus que eu creio. Para sustentar a sua trajetória positiva em direção aos seus objetivos, você precisa entender e governar as influências que te apoiem, em vez de atrapalhar a sua jornada em direção ao sucesso. Duas das coisas que eu vejo que as pessoas se confundem e se atrapalham muito, são nas influências ou no ambiente. Existem dois mecanismos que nós devemos estar atentos a ele. O primeiro que eu queria dizer para você é um chamado input, ou seja, a entrada. É uma pergunta, com que você alimenta a sua mente? E eu vou exemplificar. Acorde a hora que quiser, coloque no noticiário sensacionalista, receba as informações sobre novos assassinatos, corrupções, roubos e terá uma mente perturbada e improdutiva. Ou acorde um pouco mais cedo, coloque uma boa música, faça um alongamento, pegue a sua Bíblia, leia alguns versículos, medite nele, o seu futuro será mais brilhante do que você pode imaginar. É uma questão de escolha. Também tem as associações. O que é as associações? As pessoas com que você passa o seu tempo. E eu vou exemplificar isso. Assente-se em uma roda, onde só se fala de traição, bebidas, e que temos que gastar dinheiro porque a vida é curta, e logo você será alguém sozinho, bêbado e falido. Ou você se assenta em uma roda, onde as pessoas falam sobre família, bons hábitos, investimento, e você será alguém feliz, realizado e generoso para abençoar. É uma questão de escolha. Sabe, esse ano aconteceu algo muito engraçado comigo na virada do ano, do dia 31 para o dia 1. Eu estava muito animado com o pessoal gosta de conversar. O pessoal que eu ando, vocês veem que ele gosta de conversar. E eu não consegui dormir naquela virada. Né? O pessoal foi tudo dormir, já foi dormir tarde, cara, e alguma coisa estava falando ao meu espírito para mim não dormir, então eu fiquei acordado. E aí quando era lá para umas 5h30 da manhã, o Espírito Santo falou bem claro para mim. Ele falou, meu filho, eu quero que você prepare corpo, alma e mente, porque esse ano eu vou fazer coisas grandiosas na sua vida. E quando você recebe uma visão dessa, você tem que se dispor a isso. Naquela mesma hora eu peguei meu tênis, peguei meu short, eu estava com uma vida muito sedentária e comecei a correr. Mas não é só comecei a correr, eu comecei a ter uma disciplina no exercício físico. Então eu estou correndo 5 vezes por semana, às vezes eu faço ciclismo. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu estou investindo tempo em cuidar do meu corpo. Outra coisa que eu estou fazendo também, eu estou lendo mais livros. Eu estou me dedicando a aprender mais coisas, fazendo curso. Por quê? Quando você recebe uma direção de Deus, você tem que se render e acreditar que ela vai acontecer. Eu não sei como Ele vai fazer, eu só sei que Ele vai fazer. Sabe, isso foi no começo de janeiro. E já tem acontecido coisas
grandiosas. Deus tem me conectado com pessoas incríveis que eu jamais imaginei conhecer ou jamais imaginei aí. Por exemplo, nós estamos fazendo um evento aqui na nossa igreja, que é o Coffee Business, que é um evento sensacional. Você que nunca participou, você não sabe o que você está perdendo. E me conectar com esses caras aí tem sido algo incrível. Sabe, toda reunião que a gente faz de alinhamento para ver como que vai ser o evento, eu tenho crescido muito. E Deus tem me levado a cada dia, está me levando a conhecer pessoas que eu jamais imaginei conhecer. Então, como eu disse para você, é tudo uma questão de escolha. Mas entenda, os hábitos que são fáceis de fazer, também são fáceis de não fazer. Então, depois que você sai da inércia, que você começa a ter esse relacionamento com Deus, você começa a se preparar realmente, a alicerçar a sua vida na palavra de Deus, te leva ao terceiro tópico, que é desfrute dos resultados. Sabe, o fato de eu ter uma constância na leitura da palavra de Deus gerou em mim uma maturidade cristã, que eu consegui num tempo que muitas pessoas, às vezes, morrem e não conseguem. E eu queria dar um exemplo para você, e aquilo que eu vou falar agora pode mexer um pouco com você, se você está vivendo nessa situação e creia, Deus tem um propósito para tudo, e eu vou mostrar o que Ele fez com a minha vida. Eu sempre participei de uma família que é muito unida. A minha família sempre foi muito unida, aquela família que você se reúne de domingo, que faz aqueles feijão com couro de porco, olha, sentiu o gosto agora, gente. É coisa assim, pedaço do céu. Eu sempre fui dessa família, de se reunir, fazer feijão tropeiro, sabe, não tem esse negócio de dieta, esse negócio de você chegar lá domingo, você achar que o mundo vai acabar no outro dia. Então, eu sempre fui dessa família, minha família sempre foi muito presente. Acontece que esse ano aconteceu algo que, assim, realmente tirou muita coisa daquilo que a gente pensava para esse ano. Ali, um pouco antes do meio do ano, o meu avô ficou doente, né? Ele ficou doente, meu avô sempre foi muito presente, sempre foi rotineiro ver o meu avô na casa dele, né? A gente se reunia lá. E ele ficou muito doente, a minha família precisou criar um sistema logístico, porque ele variava entre internações e volta para casa, internações e volta para casa. Então, você imagina, precisava ficar com o meu avô no hospital, ao mesmo tempo precisava ficar com a minha avó e com a minha tia na casa dela. Então, foi muito desgastante para nós esse período, né? Então, ele ficou bastante tempo, até que chegou um momento em que meu pai me ligou, eu estava na loja, meu pai me ligou e falou, filho, olha, eu falei com a médica falou que a situação do vô não é fácil, que ele pode ir a qualquer momento. Então, seria bom você vir aqui, se despedir dele, conversar com ele, né? Eu lembro que eu parei tudo para ir e fui lá no hospital, cheguei lá, meu pai estava lá. E quando eu adentrei ao quarto que ele estava, meu avô já não se mexia muito, já estava com respirador, mas ele estava com os olhos bem atentos assim. E, cara, era a oportunidade que eu tinha de poder realmente me despedir do meu avô. Cheguei lá, conversei e falou, vô, eu quero te agradecer por tudo que o senhor fez na minha vida, o senhor foi muito presente, o senhor não está me devendo nada, sabe, eu sempre fui muito feliz com a sua presença. Então, eu comecei a me despedir dele ali, comecei a dar tchau, e aí chegou um momento que eu falei, eu preciso orar por ele, né? E comecei a falar, vô, vai em paz, que a sua missão está cumprida aqui na terra. Pode ir, o céu é lindo, Jesus vai estar lá te esperando. E realmente me despedi. Eu lembro de ter feito um carinho no cabelinho dele, que era bem ralinho, cabelinho branco. E eu falei no ouvido dele, vô, vai em paz, a sua missão está cumprida. E aí eu lembro que eu fui para casa, aquele dia foi um dia muito triste para mim. Eu, assim, fiquei acordando várias vezes na noite, porque eu só estava esperando meu pai me ligar. Eu acho que foi um dia e meio depois, meu pai me ligou. Eu estava na loja, meu pai falou, filho. Eu falei, fala, pai. Ele falou, tem uma notícia do seu vô. Eu falei, fala. Ele falou, seu vô teve alta. Eu falei, situação complicada você me colocou, acabei de despedir do velho, cara. Você podia ter pelo menos me avisado. Cara, tem umas coisas que só acontecem comigo, mas calma que não acabou ainda. E aí, também, beleza, o vô teve alta, estou feliz, mas aí ele passou no processo também de ir para o hospital e voltar para casa. E ele foi internado novamente. E aí meu pai me ligou, falou, a situação do vô é a mesma. Falei, agora eu vou com fé. Fui lá no hospital, falei, vô, bora, vô. O senhor está cheio de saúde. O senhor vai sair dessa. E fui empolgado, fui embora para casa. Deu um dia e meio, 2 dias depois, meu pai me ligou, falou, eu falei, fala, pai. Ele falou, o vô faleceu. A única coisa que eu fico imaginando é quando eu encontrar meu vô no céu, qual o argumento que eu vou falar? Falar, vô, foi meu pai. Você precisa primeiro falar com ele daquela situação, entendeu? Mas por que eu estou falando isso de maneira leve? Meu avô, cara, foi um cara que cumpriu a sua missão. Meu avô viu os filhos, viu os netos, viu os bisnetos. Meu avô morreu com 95 anos. Então eu lembro quando eu fui preparar uma palavra no velório para ele, eu fui falar sobre legado. Eu fui falar sobre o legado que ele deixou, mas eu confesso para você que o que passava na minha mente era, imagine se esse velho levanta para me cobrar daquela situação. Eu juro para você que eu estava assim. Mas eu falo que essa situação leve, por quê? Porque o meu avô sempre foi muito presente na minha vida e estava tudo bem. Só que acontece que aí a situação começou a ficar pior. Por quê? A minha tia que morava com a minha avó descobriu com uma doença. E 40 dias depois do meu avô ter falecido, a minha tia faleceu.
Aí eu confesso para você que eu não tratei com muito, assim, saudável a situação, porque eu ficava imaginando meu pai, eu ficava imaginando meus tios, minha avó, uma situação dessa de 40 dias depois, quando você está se preparando para sair do luto, você perde outro ente querido. E eu confesso que em uma das minhas conversas com Jesus, eu falava, Senhor, eu quero entender qual que é o propósito disso tudo. Por que está acontecendo tudo tão rápido, né? E eu confesso para você que eu não estava questionando a autoridade de Jesus, eu estava conversando como alguém conversa com um amigo, querendo entender. E então eu lembro que quando eu cheguei no velório da minha tia para falar alguma coisa, eu ficava imaginando que as pessoas podiam ver aquela situação e falar assim, onde está Deus nessa situação? Você perder 2 entes queridos tão próximos, em um curto espaço de tempo. Eu lembro que veio a palavra de Jesus, da Bíblia que está lá em Isaías, que diz, eu que sei os pensamentos que tenho sobre vocês, que são pensamentos de paz e não de mal. Eu lembro que eu comecei falando no velório assim, ei, para você que talvez esteja pensando que Deus não está nessa situação, Deus está nessa situação. Eu não sabia o sentido ainda, mas eu acreditava que pelo fato de eu estar me relacionando com Ele, Ele ia me mostrar, e eu sei que os planos dele são melhores e maiores que o meu. E aí o que aconteceu? Depois que minha tia, meu avô faleceu, a gente precisou trabalhar outra logística. Porque a minha avó também é idosa, inclusive minha avó está assistindo aqui. Beijo, vó. Eu não vou olhar muito para ela, não vou chorar. E aí a gente precisava criar outra rotina. Qual que era a rotina? A gente precisava deslocar pessoas para dormir com a minha avó. Então, 2 ou 3 vezes por semana eu vou lá dormir com a minha avó. E esse dia aconteceu algo fantástico. Presidente, vou precisar te entregar. A avó estava dormindo na cadeira com o celular caindo assim, ó. Estava dormindo com o celular caindo. Eu falei, vó, vai dormir, vó. E, gente, vó ama 2 vezes, né? Eu confesso para você aqui também, que às vezes eu janto em casa e falo para ela assim, vó, estou com fome, porque ela sempre tem uma marmitinha para mim, gente. Feijão da minha avó é o melhor feijão do mundo. E eu faço questão, mesmo muitas vezes eu não estou com fome, eu faço questão de pelo menos beliscar, porque eu sei do carinho que elas fazem as coisas para mim. E esse dia ela estava sentada na cadeira, assim, eu estava na outra sala, e eu olhei assim, e Deus falou assim para mim, meu filho, hoje eu estou te mostrando o propósito disso tudo. E eu comecei a lembrar que quando eu era pequeno, a minha mãe precisava sair para trabalhar, o meu pai, e era a minha avó que cuidava de mim. E naquele momento Jesus falou assim, é esse o propósito. Eu quero que você cuide da sua avó. E eu confesso para você que naquele momento eu falei, Jesus, hoje o ciclo do luto encerrou. Porque como eu disse, os planos do Senhor são maiores que os meus. Você pode aplaudir a vida da minha avó que está aqui, gente? Então é tudo uma questão de escolha. Eu podia abandonar a minha fé, eu podia não querer mais saber de Jesus, mas ao invés disso eu resolvi ficar mais perto dele. Olha que diz em Oséias 6,3, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É uma conta fácil de se fazer, efeito cumulativo, mais escolhas, mais consistência, mais tempo, é igual uma diferença radical. Declarar a palavra de Deus, quando você tem pensamentos ruins ou quando as pessoas não acreditam no seu objetivo, é algo que eu faço. Porque assim eu protejo o meu coração. Então as pessoas falam assim, você não vai conseguir. Eu falo, não, Deus me fez para prosperar. Sabe, em diversas situações aconteceu isso comigo. Quando eu vim para aqui na nossa casa, ótimo como vocês, eu vim ferido de outras igrejas. E eu tive esse mesmo pensamento que você talvez tenha. Eu não quero servir, eu quero sentar, eu vou aproveitar que aqui é escuro. E eu vou ficar aqui, não quero nem saber de nada. Certo dia eu estava em casa, meu celular tocou. O pastor Claudinei, um passe de mágica, descobriu o meu WhatsApp. E mandou uma mensagem para mim, falou, filho, eu quero conversar com você e com o seu amigo. Ele, na verdade, ele falou, seu irmão. Eu, pastor Wesley, nós somos parecidos, né, bonitos, iguais. Sorte das nossas mulheres, né, gente? E aí ele falou, quero conversar com você. Nós marcamos de vir, era no templo antigo. E é engraçado, aconteceu uma situação engraçada que eu vou confessar esse nosso pecado agora. E a gente chegou lá, o pastor estava todo empolgado, falou, meu filho, a gente tem projetos aqui na nossa casa. E eu vi vocês, na época era GC, não era um Gol. Eu tenho projetos incríveis e Deus está me mostrando que é vocês que vão tomar a frente. Vocês vão dar um curso chamado Primeiros Passos. Quem fez Primeiros Passos aí? Levanta a mão aí, ó. Esses caras são fera. E aí ele falou assim, vocês vão dar o primeiro passo. E aí eu falei, peraí. Oi, não estava combinado. E aí, qual que foi a ideia? Eu lembro que a gente falou assim, pastor, é o seguinte, antes da gente começar qualquer assunto, a gente não vai com a sua cara, na lata. Falei, agora ele me manda embora da igreja, ele falou, não, meu filho, não, vem aqui, vamos conversar, porque a gente tinha outras opiniões, a gente não conhecia o coração do pastor, hoje eu amo esse homem, onde ele está, eu estou junto. Sabe, ele foi naquela época, ele falou, não, então eu tenho um plano para vocês vão dar os primeiros passos. Eu amava dar os primeiros passos. Contar histórias, falar daquilo que Deus fez, de uma vida de propósito, e era ótimo, estava tudo certo, falei, encontrei o meu lugar. Acho que foi na segunda turma, meu telefone toca de novo, o pastor me chamando para ir no gabinete no Santos dos Santos, ali, para você entrar ali, você tem que
tá preparado. Tem que entrar com a cordinha. E aí eu entrei, ele queria falar comigo com a minha esposa, e falou o seguinte: nós estamos querendo expandir o ministério infantil, né, o Kids, e ele falou, e Deus me mostrou que é vocês. E eu falei, Senhor, mas difícil cuidar até do meu filho, vou cuidar do filho dos outros. Mas eu falei, pastor, você me dá 5 dias para orar? E aí eu lembro que Deus me falou assim, meu filho, eu não quero saber do seu mérito, eu não quero saber da sua formação, eu quero saber da sua obediência. Eu acho que antes dos 5 dias eu liguei, eu falei, pastor, eu quero participar dessa história, eu quero construir a história junto com vocês. Então, há 5 anos atrás, nós viemos assumir um ministério, né? A gente assumiu em novembro de 2019, e a gente assumiu, tinha pouquíssimas pessoas. A gente tinha um grupo muito grande, mas poucas pessoas que estavam ativas, né? Não era 13 ou 14 pessoas, a gente assumiu aquele grupo, e eu lembro que passava na minha mente assim, você não vai ser capaz de fazer isso que está programado para fazer. Eu brigava muito com a minha mente, por várias vezes eu chegava em casa e falava, Michele, eu não quero mais, eu não quero, não aguento, não sou eu essa pessoa. Eu lembro que ela falava assim, a gente não tem, talvez, capacidade ou mérito, mas nós somos obedientes. Se Deus falar para a gente fazer, a gente vai fazer. E a gente começou, sabe, a engajar os nossos voluntários, eu passei muita vergonha aqui, vindo de abelhinha, de formiga, eu confesso mesmo, eu vim aqui passar vergonha. E aí, cara, o importante da questão de você sempre estar entrosado com a palavra de Deus, porque eu lembro que o diabo falava assim, você não vai conseguir, eu falava, eu vou conseguir. Falava, esse ministério não vai crescer, não, o Senhor está falando que onde eu pisar a planta dos meus pés, ali vai ser meu por direito. E a gente começou, e hoje nós temos um ministério incrível, um ministério que está aí servindo as nossas crianças, e eu tenho certeza que vai ser um ministério referência para esse Brasil. Olha que lindo, meus voluntários. Então é como que diz lá em Josué 1:9, diz assim, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, o seu Deus estará com você por onde andar. E se tem algo que foi ensinado nessa nossa série, foi sobre constância. Não ache você que os resultados de quem muda os hábitos acontecem do dia para a noite, não é mágico. Nós não estamos falando sobre dormir e acordar bem sucedido, a vida não é uma aposta da mega da virada. Entenda, não deixe que o mundo tire o foco e a sua esperança, afinal, a constância e o esforço costumam nos levar mais longe. Nós estamos falando aqui de uma igreja que gosta de desafios. E existe algo em comum das pessoas que têm sucesso em relação às pessoas que fracassam. Ambas odeiam fazer o que não gostam. A diferença é que as pessoas que têm sucesso fazem de qualquer jeito, não dão desculpa. E nós cremos nessa igreja desafiadora, de se desafiar, de se esticar um pouco mais. Pessoas que nos inspiram morreram por essa verdade. Sabe, pessoas morreram por essa palavra, e viver sem conhecer o poder que está embasado nela é você realmente desperdiçar a sua vida. O Deus que nós cremos, Ele quer transformar a sua história. Para isso Ele quer o melhor dos seus dias, Ele não quer a sobra deles. Eu vou exemplificar para você. Imaginem que numa festa minha de aniversário, eu tenho 10 anos casado com a Michele, eu vou repetir sorte dela. Então imagina, ela vive comigo, né? Obrigado por me ajudar. Ela vive comigo, estamos criando os nossos filhos, passando as batalhas de todos os dias, e aí é meu aniversário. E aí de repente eu convido um amigo meu que faz tempo que eu não vejo, cara, vamos lá no meu aniversário, e ele vem comigo. Então aqui nós temos a cultura de sempre honrar ou dar o primeiro pedaço de bolo para quem a gente mais gosta. Então pronto, a gente cantou parabéns, e a galera naquela expectativa para quem vai ser o primeiro pedaço de bolo. Aí eu vou e pego o primeiro pedaço de bolo, eu vou ter que lambuzar o dedo aqui, não vai ter jeito. E aí eu pego aquele primeiro pedaço de bolo assim, e falo assim, o meu primeiro pedaço de bolo vai para a pessoa que eu considero muito, pessoa que está ali, que eu amo de paixão, que é o meu amigo, toma. E aí dou para ele. Como você acha que a Michele vai se sentir? Feliz? Mas eu vou lá, meu bem, amor da minha vida, é só um pedaço, olha o tanto de bolo que você vai ter, minha filha. Você vai se empapuçar de bolo, deixa eu te falar, não tem a ver com a quantidade, tem a ver com a honra, tem a ver com quem está do meu lado de todos os dias. E mesma coisa assim, somos nós cristãos. Nós queremos ter esse relacionamento com Jesus, aí a gente dorme, o celular desperta, se acorda, fala, preciso ver quem foi eliminado no Big Brother, esse filho de Balaão, esse eu votei para ele sair mesmo, bem, queima no inferno. Vou aproveitar aqui, saiu aquela série nova na Netflix, eu vou assistir uns 2 capítulos. Cara, eu vou aproveitar para ver como é que está o trânsito. Deixa eu ver que foi o meu time, perdeu de novo o Corinthians, quem torce pro Corinthians nessa hora está adorando. Perdeu de novo o Corinthians, e aí você passa ali 3, 4 horas, aí depois do almoço você fala, agora Senhor, eu vou entregar o meu dia para você. Você acha que Deus vai ficar feliz?
Porque não tem a ver com a quantidade, tem a ver com a honra. Ele deu o melhor que Ele tem para você, quando Ele entregou a vida dEle. Se nós não entendemos que nós precisamos dar a primícia dos nossos dias para Jesus, nós não vamos fazer sentido em tentarmos caminhar nessa jornada. Tem a ver com honra, sabe? Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E hoje eu queria dar um passo prático para você, um desafio para você fazer nessa semana, porque como o pastor Eliel diz, nós não somos os que retrocedem. Eu queria desafiar a você, você que acorda às 6 horas da manhã, você vai fazer o seguinte: você vai pegar o seu celular, e se eu fosse isso, eu fazia você agora. Você pegava o seu celular e fala assim: amanhã meu celular vai despertar às 7, eu vou colocar 20 para 7. Eu acordo às 6 horas, eu vou colocar 20 para 6. Eu acordo às 5 horas, eu vou colocar 20 para 5. Então você vai se desafiar a começar a ter um relacionamento com Jesus. Deixa eu falar, daqui a algum tempo você vai me encontrar e falar assim: pastor, lembra daquele dia que o senhor me desafiou? Eu fiz, e minha vida agora está sendo outra. Eu estou acordando com mais energia, eu estou chamando os negócios para acontecer, o negócio está acontecendo. Cara, eu estou tendo um relacionamento com Deus que eu nunca tive. Eu não tenho dúvida, quando você se dispõe a obedecer àquele que te criou, aquele que sabe dos seus planos, não tenho dúvida que Ele vai te recompensar. Então, se você é daqueles que gostam do desafio, você vai colocar no seu celular que amanhã você vai despertar mais cedo para ter um encontro com Ele. Sabe, eu quero que você entenda, e faça uma pergunta para você mesmo. A história da nossa casa, ó, que está acontecendo. Sabe, para quem começou lá quase desde o início, como eu estava no templo antigo, e vejo agora, cara, eu tenho uma coisa fixada na minha mente, que uma vez o pastor tirou uma foto nossa, e falou: quando nós estivermos na arena, essa foto vai estar lá. Eu falei: se o senhor não quiser, eu vou estar lá de algum jeito. Então nós somos essas pessoas. Eu estou falando para os meus voluntários: olha, nós estamos escrevendo uma história, eu vou estar na frente. Se vocês quiserem, vocês vêm junto comigo. Então a pergunta que você deve fazer é o seguinte: você vai ser um espectador, ou vai fazer parte da história que está sendo criada através da nossa casa Auction? Essa é a pergunta que você deve fazer para você. Feche seus olhos.